Respire fundo e imagine-se deitado em silêncio, prestes a adormecer. Aos poucos, seu corpo relaxa, sua mente desacelera e, de repente, você começa a atravessar um portal invisível. Um portal que leva você para além da realidade, para além da lógica, para o território misterioso dos sonhos. Você já acordou com a sensação de que aquele sonho não foi apenas uma criação aleatória da sua mente, mas sim uma mensagem, um aviso, ou até mesmo um presente enviado pelo universo? Muitas pessoas vivem e morrem sem perceber a grandiosidade dos sonhos. Outras, porém, aprendem a decifrar esses símbolos ocultos e a transformar a própria vida com eles. Neste vídeo, vamos juntos abrir os portais secretos do mundo onírico. Aqui você vai descobrir como a ciência do sono comprova aquilo que os antigos sábios já sabiam, como os arquétipos se manifestam em símbolos misteriosos, guiando sua alma, como os sonhos lúcidos podem ser usados para a cura, reprogramação e até manifestação de desejos. E ainda, vou te revelar rituais e técnicas poderosas para você recordar seus sonhos com clareza e transformar cada mensagem do inconsciente em ações concretas. Este é um mergulho profundo. Não é um conteúdo raso de 5 minutos. É uma jornada que vai abrir sua mente e sua alma. Porque os sonhos são muito mais do que imagens noturnas. Eles são portais da alma, capazes de mudar seu destino. Enquanto a ciência moderna mede ondas cerebrais e classifica estágios do sono, as tradições espirituais sempre souberam. Os sonhos são o lugar onde a alma fala sem censura. São os corredores secretos que nos ligam a outras dimensões, a nossos ancestrais e até a futuros possíveis. Prepare-se. Você está prestes a atravessar esse portal. E ao longo deste vídeo, vai entender por que sonhar não é um detalhe, mas sim um chamado da própria vida para você despertar. Antes de começarmos, quero que você participe ativamente desta experiência. Escreva agora nos comentários a frase: "Eu abro os portais dos meus sonhos". Essa é a senha energética que vai ativar a sua conexão com o inconsciente profundo. E ao registrar essa frase, você estará selando um pacto consigo mesmo. O pacto de se permitir escutar e decifrar as mensagens ocultas que chegam até você todas as noites. Então, respire fundo mais uma vez. Relaxe. E venha comigo nesta viagem pelos mistérios da noite, onde cada sonho é uma chave, e cada chave pode abrir uma nova porta para a sua transformação. Desde os primórdios da humanidade, os sonhos foram vistos como mensagens divinas. Na antiga Mesopotâmia, os reis consultavam sacerdotes que interpretavam cada símbolo noturno como um recado dos deuses. No Egito, acreditava-se que os sonhos eram encontros reais com o mundo espiritual, e muitos faraós tomavam decisões políticas baseadas neles. Na Grécia, templos eram construídos para a prática da incubação dos sonhos, onde sacerdotes adormeciam em busca de respostas e curas. Não é curioso que, em diferentes culturas, separadas por oceanos e séculos, a visão fosse a mesma? Os sonhos não eram apenas ilusões. Eles eram portais de sabedoria. E até hoje, nas tradições indígenas, xamãs e curandeiros utilizam os sonhos como mapas da alma, capazes de revelar tanto doenças quanto caminhos de cura. Se olharmos com atenção, os sonhos sempre foram o elo entre o humano e o sagrado. Eles funcionam como uma ponte entre mundos, o consciente e o inconsciente, o visível e o invisível, o físico e o espiritual. Mas, por que será que esquecemos disso ao longo do tempo? Por que a sociedade moderna trata os sonhos como meros fragmentos sem sentido? Talvez porque tenhamos nos afastado do mistério, da magia, da espiritualidade. No entanto, os sonhos continuam lá, todas as noites, insistindo em nos lembrar de que existe algo muito maior do que o que vemos de olhos abertos. Muitos de nós já tivemos sonhos tão intensos que acordamos com lágrimas nos olhos, ou com o coração acelerado,
como se tivéssemos vivido uma realidade paralela. Quantas vezes você não acordou e pensou: isso parecia real demais para ser apenas um sonho? E aqui está um ponto essencial. Quando você começa a prestar atenção, percebe que os sonhos são mapas simbólicos. Eles não falam com palavras comuns. Eles se comunicam através de imagens, metáforas e arquétipos. Um rio pode simbolizar o fluxo da vida. Um fogo pode representar purificação ou destruição. Uma porta pode ser o início de algo novo ou o fechamento de um ciclo. Assim, cada sonho traz uma mensagem cifrada, esperando apenas que você a decifre. E a grande pergunta é: você está disposto a escutar o que sua alma tem a dizer enquanto você dorme? Quero que você reflita. Qual foi o sonho mais estranho, intenso ou marcante que você já teve? Escreva nos comentários, porque ao compartilhar, você não apenas reforça a sua própria memória, mas também cria um campo de energia coletiva, onde todos aprendemos uns com os outros. No próximo bloco, vamos mergulhar na ciência do sono, e você vai perceber como até os cientistas confirmam que existe muito mais mistério no ato de sonhar do que a maioria das pessoas imagina. A ciência moderna passou séculos ignorando os sonhos, tratando-os apenas como ruídos da mente. Mas hoje, os laboratórios do sono revelam algo fascinante. Enquanto você dorme, seu cérebro realiza uma verdadeira dança de ondas elétricas. É como se houvesse uma sinfonia invisível regendo sua mente durante a noite. O sono não é um estado único, mas sim dividido em ciclos. Cada ciclo possui fases específicas: o sono leve, o sono profundo e o famoso sono REM. Aquele momento em que seus olhos se movem rapidamente sob as pálpebras fechadas. É nesse estágio que os sonhos mais vívidos acontecem. Durante o sono profundo, seu corpo se regenera. O sistema imunológico se fortalece, os músculos se recuperam, as memórias se consolidam. Mas é no sono REM que algo extraordinário ocorre. O cérebro cria conexões inéditas, reorganiza experiências, processa emoções e, muitas vezes, traz respostas que você não encontraria acordado. Não é impressionante? Enquanto você acredita estar apenas descansando, sua mente está trabalhando em silêncio, decifrando problemas, criando soluções, limpando traumas e até treinando habilidades. Há estudos que mostram que atletas podem melhorar sua performance simplesmente por sonhar que estão praticando um movimento. O corpo responde como se fosse real. E é aqui que a ciência se encontra com a espiritualidade. Porque se os sonhos são capazes de reorganizar emoções e criar conexões tão poderosas, será que eles não são também um canal legítimo para acessar dimensões mais sutis? Será que a neurociência, sem perceber, está apenas descrevendo aquilo que as tradições ancestrais já sabiam, que os sonhos são portais da alma? Imagine seu cérebro como um grande teatro. Durante o dia, a cortina está aberta e você assiste à peça principal, sua vida cotidiana. Mas à noite, a cortina se fecha para o mundo externo e se abre para os bastidores da mente. Ali, os símbolos, os medos, os desejos e até mensagens espirituais ganham forma e cor. Agora, eu quero que você reflita. Quantas vezes você já acordou com a solução para um problema, mesmo sem pensar nele antes de dormir? Ou com uma intuição forte que parecia ter vindo de lugar nenhum? Isso acontece porque, no silêncio do sono, o inconsciente encontra caminhos que a mente desperta não consegue enxergar. E a ciência comprova. Sonhar não é apenas um acaso, é um processo vital de cura, criatividade e expansão. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo. Você vai descobrir como o inconsciente atua como um guardião sagrado, guardando segredos profundos e mensagens que esperam apenas o momento certo para emergirem através dos seus sonhos. Quando você fecha os olhos à noite, uma porta se abre. Do lado de lá habita o inconsciente. Um território vasto, misterioso e muitas vezes inexplorado. Ele é o guardião das suas memórias, dos seus medos,
dos seus desejos mais secretos. E também o guardião de forças criativas e espirituais que você nem imagina possuir. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, descreveu o inconsciente como um oceano profundo. Na superfície, temos as ondas, pensamentos e lembranças do dia a dia. Mas nas profundezas, ali moram arquétipos, símbolos universais, padrões que conectam todos nós em um grande campo coletivo. É nesse espaço que os sonhos nascem. O inconsciente não fala em palavras comuns. Ele se comunica em metáforas, em imagens que parecem estranhas, mas carregam verdades profundas. Por isso, sonhar com uma chave, com uma escada, com uma porta, nunca é por acaso. São linguagens sagradas, tentativas da sua alma de se revelar a você. E aqui está algo essencial. O inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas. Ele é também um oráculo interior. Muitas vezes, ele antecipa acontecimentos, guia decisões e revela potenciais adormecidos. É como se fosse um guardião espiritual, guardando segredos até que você esteja pronto para recebê-los. Mas existe um desafio. O inconsciente é astuto. Ele não entrega sua mensagem de forma direta. Ele prefere os enigmas. Prefere falar em símbolos, para que você aprenda a decifrar e se torne parte ativa desse processo de descoberta. Quero que você se faça uma pergunta agora. Será que há algo dentro de mim que venho ignorando, mas que meu inconsciente tenta revelar através dos sonhos? Essa é uma reflexão poderosa. Porque muitas vezes, os sonhos trazem aquilo que evitamos ver quando estamos acordados. Eles revelam sombras, mas também luzes escondidas. Imagine o inconsciente como uma caverna sagrada. Dentro dela, há tesouros escondidos, dons, talentos, sabedoria, mas também há medos e feridas não curadas. Cada sonho é como uma lanterna que ilumina parte dessa caverna. E quanto mais você se dispõe a caminhar nesse espaço, mais tesouros descobre sobre si mesmo. Nos próximos minutos, vamos explorar alguns desses símbolos universais. Os arquétipos que surgem em seus sonhos e que podem ser a chave para compreender sua alma em profundidade. Continue comigo, porque agora vamos decifrar juntos os códigos secretos que o inconsciente usa para se comunicar com você. Dentro da caverna do inconsciente existem figuras que se repetem. Elas aparecem em culturas diferentes, em épocas diferentes, e até em pessoas que jamais tiveram contato entre si. Carl Jung chamou essas figuras de arquétipos, símbolos universais que representam forças, energias e padrões da alma humana. Quando você sonha com uma mãe protetora, está acessando o arquétipo da grande mãe. Quando sonha com um herói que enfrenta monstros, está tocando no arquétipo do guerreiro. Quando encontra em sonho um velho sábio que lhe entrega um conselho, você está diante do arquétipo do mestre ou mentor. Essas imagens não são apenas histórias da mente. Elas são expressões de forças que habitam em você. É por isso que tantas pessoas sonham com situações semelhantes. A queda, o voo, a perseguição, o labirinto, a porta fechada. Tudo isso são códigos arquétipos, falando em uma linguagem que atravessa o tempo e o espaço. Imagine sonhar que está fugindo. Por fora, pode parecer apenas ansiedade, mas, em termos simbólicos, pode revelar que você está evitando encarar um desafio interno. Ou talvez seja a sua sombra pedindo para ser reconhecida. Agora, imagine sonhar que está voando. Esse é um dos sonhos mais comuns. Voar simboliza liberdade, superação, transcendência. É a alma lembrando a você que não há correntes inquebráveis, que sua essência é livre, mesmo quando a realidade parece limitar. Os arquétipos também podem surgir em formas inesperadas. Um animal que fala, uma casa desconhecida, um espelho que reflete outra versão de você. Cada detalhe é uma pista. Cada imagem é uma senha. E é aqui que surge a pergunta. Você tem prestado atenção nos símbolos que se repetem em seus sonhos?
Eles podem ser mensagens poderosas sobre quem você é, sobre seus potenciais e sobre os caminhos que precisa trilhar. Por isso, sonhar não é algo aleatório. É como se o inconsciente, através dos arquétipos, criasse histórias para você se reconhecer, se curar e se expandir. E quanto mais você observa esses símbolos, mais consciente fica da jornada da sua própria alma. No próximo bloco, vamos além. Você vai perceber que os sonhos não são apenas histórias simbólicas, mas portais de energia real, capazes de conectar você com dimensões espirituais e com a própria essência da sua alma. Quando fechamos os olhos para dormir, não estamos apenas descansando. Estamos entrando em um campo invisível, onde a alma se move livremente. Os sonhos não são apenas imagens, eles são portais, passagens energéticas que ligam o mundo material ao espiritual. Muitos povos antigos acreditavam que, ao sonhar, a alma deixava o corpo e viajava para outras dimensões. Nessas jornadas, ela podia encontrar ancestrais, receber conselhos de guias espirituais ou até vislumbrar futuros possíveis. Essas experiências eram chamadas de viagens da alma e não eram vistas como fantasia, mas como realidade sagrada. E se você prestar atenção, talvez já tenha vivido isso. Aquele sonho em que você conversa com alguém que já partiu e acorda com a sensação real de que o encontro aconteceu. Ou aquele sonho em que você atravessa portais de luz, caminha por templos desconhecidos, ou sente presenças que não parecem apenas fruto da imaginação. Tudo isso são sinais de que você acessou o que chamamos de portais da alma. Esses portais podem se manifestar de formas diversas. Um corredor infinito, uma escada que leva para cima ou para baixo, uma porta luminosa, um espelho que se abre como passagem. Cada um desses símbolos é um convite para atravessar e descobrir algo que vai além da consciência comum. E por que isso acontece durante os sonhos? Porque enquanto dormimos, as barreiras racionais caem, o ego descansa e a alma encontra liberdade para se expressar. É nesse estado que podemos receber visões, orientações e até experiências de cura que transformam nossa vida. Desperta. Quero que você pense agora. Você já teve um sonho tão real que parecia mais uma lembrança do que uma invenção? Se sim, talvez sua alma tenha atravessado um desses portais. Essas experiências não são reservadas a poucos escolhidos. Todos nós sonhamos. Todos nós temos acesso. O que muda é o grau de atenção e a disposição de abrir o coração para o mistério. E aqui está o ponto crucial. Quanto mais você cultiva o hábito de valorizar seus sonhos, mais esses portais se abrem para você. É como se o universo dissesse: agora você está pronto para receber. No próximo bloco, vamos explorar uma das práticas mais fascinantes ligadas aos sonhos. Os sonhos lúcidos. A arte de despertar dentro do próprio sonho e assumir o papel de criador do seu mundo interior. Imagine acordar dentro de um sonho. Olhar ao redor, perceber que tudo aquilo é um cenário criado pela sua mente. E mesmo assim, sentir que você tem o controle. Esse fenômeno é chamado de sonho lúcido, a experiência de estar consciente dentro do sonho. Muitas tradições espirituais já falavam dessa prática há séculos. No Tibete, monges treinavam a chamada Yoga dos Sonhos, uma técnica sagrada para despertar a consciência em outros planos de existência. No Ocidente, a ciência também já comprovou que os sonhos lúcidos são reais. Eles acontecem quando o córtex pré-frontal, parte do cérebro ligada à consciência, se mantém ativo durante o sono REM. Mas o mais fascinante não é a explicação científica. É o que você pode fazer dentro de um sonho lúcido. Você pode voar, pode atravessar paredes, pode encontrar pessoas queridas e ter diálogos profundos. E mais do que isso, pode usar esse estado para curar medos, ensaiar situações e até receber respostas do seu inconsciente. Um exemplo marcante. Muitas pessoas relatam que, ao terem pesadelos,
Despertaram dentro do sonho e escolheram mudar o roteiro. Transformaram o monstro em um guia, a fuga em coragem, o medo em libertação. Esse é o poder dos sonhos lúcidos, a chance de reescrever histórias que pareciam inevitáveis. E como chegar lá? Existem várias técnicas. A primeira é o reality check, testes de realidade que você faz ao longo do dia. Olhar para suas mãos e perguntar: estou sonhando? Tentar atravessar um dedo pela palma da outra mão. Olhar para um relógio 2 vezes seguidas para ver se a hora muda. Esses hábitos, quando praticados acordado, se repetem nos sonhos, e de repente você percebe: eu estou sonhando. Agora imagine o impacto disso em sua vida. Se você pode despertar dentro de um sonho, também pode despertar na vida desperta, tornando-se mais consciente das suas escolhas, pensamentos e emoções. E aqui vai a reflexão para você. Se pudesse estar lúcido no seu próximo sonho, qual seria a primeira coisa que faria? Escreva nos comentários, porque só de declarar isso você já começa a programar sua mente para a experiência. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais nesse universo, trazendo técnicas práticas para induzir sonhos lúcidos e começar a usar essa habilidade extraordinária ao seu favor. Agora que você já compreendeu o que são os sonhos lúcidos, chegou o momento de aprender como induzir essa experiência. A primeira técnica essencial é o diário dos sonhos. Logo ao acordar, escreva tudo o que lembrar, mesmo que sejam fragmentos desconexos. Essa prática fortalece sua memória onírica e envia ao inconsciente a mensagem: eu valorizo meus sonhos. Com o tempo, você começa a lembrar com mais clareza, e isso é a base para a lucidez. Outra prática poderosa é definir uma intenção antes de dormir. Feche os olhos, respire fundo e repita mentalmente: hoje, quando eu sonhar, eu vou perceber que estou sonhando. Essa programação simples aumenta muito a chance de se tornar lúcido durante a noite. Existe também a técnica conhecida como MILD, Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Ao acordar de madrugada, volte a adormecer com a frase: da próxima vez que eu sonhar, saberei que é um sonho. Esse pequeno truque reforça o estado de consciência no sono REM. Mas aqui vai um segredo importante. Não se trata apenas de controlar o sonho. O verdadeiro valor está em interagir com o inconsciente. Você pode fazer perguntas dentro do sonho lúcido. Pode pedir orientação. Pode até encontrar arquétipos que se apresentam em forma de personagens e ouvir o que eles têm a dizer. Essa é a dimensão espiritual do sonho lúcido. Usá-lo como um diálogo com sua própria alma. Imagine o poder disso. Você poderia se libertar de um medo recorrente, visualizar um futuro desejado com mais intensidade, ou simplesmente experimentar a liberdade de voar por paisagens impossíveis. Eu quero saber: você gostaria de aprender a controlar seus sonhos? Escreva sim nos comentários, porque essa declaração vai reforçar sua intenção interior. E continue comigo, porque agora vou revelar como os sonhos lúcidos podem ser usados como ferramentas de cura e reprogramação, transformando traumas e ativando potencialidades escondidas em você. Sonhar não é apenas observar imagens, é interagir com sua mente profunda. E quando você aprende a estar lúcido dentro de um sonho, abre-se uma oportunidade rara, a chance de reprogramar padrões internos que limitam sua vida desperta. Pense em um pesadelo recorrente. Talvez você já tenha sonhado que era perseguido, que caía, ou que perdia algo importante. Esses cenários se repetem porque seu inconsciente está tentando lhe mostrar um medo ou uma ferida. Mas dentro de um sonho lúcido, você pode parar, respirar e dizer: eu não fujo mais, eu escolho encarar. Esse simples gesto muda tudo. De perseguido, você se torna protagonista. De vítima, criador. E essa mudança ecoa no mundo desperto, porque o inconsciente entende que você não é mais escravo do medo. Além disso, os sonhos lúcidos são ferramentas de visualização avançada. Enquanto você sonha,
Seu cérebro ativa as mesmas áreas que seriam acionadas se estivesse vivendo aquilo na realidade. Ou seja, se você sonhar que está falando em público com confiança, o corpo registra como treino. Se você sonhar que já conquistou a vida dos seus sonhos, sua mente começa a se alinhar a essa nova realidade. E aqui entra o aspecto espiritual. No estado de sonho lúcido, você pode acessar orientações superiores, pode pedir clareza sobre um caminho, pode buscar cura para uma ferida emocional, pode até se abrir para receber mensagens de guias espirituais. E aqui vai uma reflexão para você. Se pudesse usar um sonho lúcido para curar algo em sua vida, o que escolheria transformar primeiro? Pense nisso. E se sentir, compartilhe nos comentários. Vamos preparar o terreno para que essas experiências aconteçam? Você vai conhecer práticas simples, mas capazes de abrir portais e transformar o ato de sonhar em um encontro sagrado com sua alma. Seu quarto não é apenas um espaço físico. Ele pode ser transformado em um templo de sonhos. Tudo começa com a preparação do ambiente. Antes de dormir, limpe o espaço. Abra uma janela, permita que o ar circule, acenda um incenso suave ou uma vela. Essa simples purificação não é apenas estética. Ela altera o campo energético, criando um ambiente favorável para que sua alma viaje com mais clareza. Outro ponto importante é a escuridão. A melatonina, o hormônio do sono, só é produzida em ambientes pouco iluminados. Então, ao apagar as luzes, você não está apenas ajudando o corpo, está também sinalizando a sua alma. É hora de atravessar os portais. Música também pode ser uma aliada. Sons de frequência suave, como 432 Hz ou 528 Hz, ajudam a acalmar a mente e preparar o subconsciente. Você pode escolher mantras, sons da natureza ou simplesmente silêncio profundo. O importante é criar uma atmosfera sagrada. E aqui vai uma prática simples, mas poderosa. Antes de deitar, coloque as mãos sobre o coração e diga em voz baixa: esta noite, eu abro meus sonhos para a sabedoria. Essa frase é como uma chave energética que orienta seu inconsciente. Hoje à noite, tente um pequeno ritual desses. Ao acordar, observe se seu sonho foi mais nítido ou se trouxe alguma sensação especial. Depois, volte aqui e compartilhe sua experiência, para que possamos fortalecer essa jornada coletiva. Agora que você já preparou o ambiente, vamos adicionar elementos simbólicos que amplificam a energia dos sonhos. Um cristal, por exemplo, pode ser um grande aliado. A ametista favorece a intuição e protege contra pesadelos. A quartzo transparente potencializa a clareza dos sonhos. Você pode colocá-los debaixo do travesseiro ou ao lado da cama. Outro recurso poderoso é a água programada. Antes de dormir, segure um copo de água, feche os olhos e mentalize uma intenção. Pode ser: que eu receba clareza em meus sonhos. Ao beber, essa água se torna um veículo energético que reforça sua programação interior. As afirmações também são essenciais. Você pode repetir frases como: eu me lembro dos meus sonhos com facilidade. Meus sonhos me guiam com sabedoria. Essas declarações simples orientam seu inconsciente, como um mapa que indica o caminho que você deseja percorrer. E não subestime os símbolos pequenos. Colocar uma pena sobre o criado mudo, uma imagem sagrada, ou até escrever um desejo em papel antes de dormir. Tudo isso cria âncoras energéticas que avisam ao inconsciente. Aqui existe um ritual sagrado acontecendo. Se você pudesse escolher um objeto para ser o guardião dos seus sonhos, qual seria? Pense nisso e, se quiser, compartilhe nos comentários. Agora vamos aprender técnicas para recordar seus sonhos com nitidez. De que adianta atravessar portais poderosos durante a noite, se ao amanhecer tudo se perde como areia entre os dedos? A primeira chave para decifrar os sonhos é aprender a lembrá-los com clareza. O hábito mais importante é manter um diário dos sonhos. Deixe um caderno e uma caneta ao lado da cama.
Assim que acordar, antes mesmo de se levantar, escreva tudo o que lembrar. Pode ser uma cena, uma cor, uma emoção, mesmo que pareça sem sentido. Com o tempo, sua mente vai perceber que você valoriza esse registro e passará a entregar sonhos cada vez mais nítidos. Outro detalhe essencial: não se mexa logo ao acordar. Fique imóvel por alguns instantes e pergunte a si mesmo: o que eu estava sonhando? Essa simples atitude mantém o fio da memória ainda conectado. Se não lembrar de nada, não se frustre. Anote no diário: não me recordo hoje. Esse gesto é simbólico, mostra ao inconsciente que você está disposto a ouvir. E, curiosamente, muitas pessoas relatam que após poucos dias dessa prática, começam a ter lembranças vívidas, como se uma porta tivesse sido aberta. Eu quero te propor um desafio. Pratique o diário de sonhos por 7 dias consecutivos. Depois, volte aqui e compartilhe se percebeu diferença na clareza e na quantidade de sonhos lembrados. Agora que você já entende a importância do diário, vamos explorar formas de ancorar os sonhos na memória. Uma técnica simples é escolher palavras-chave. Assim que acordar, tente resumir o sonho em 1 ou 2 palavras. Por exemplo, rio vermelho, porta dourada, pássaro azul. Essas palavras funcionam como chaves que resgatam a lembrança mais tarde, mesmo durante o dia. Outra prática é o desenho. Mesmo que você não saiba desenhar, esboce símbolos ou cenas. O ato de registrar com traços cria uma âncora ainda mais forte. Muitos símbolos oníricos só revelam sua profundidade quando são vistos fora da mente, no papel. Você também pode usar a técnica da repetição mental. Ao acordar, antes de abrir os olhos, repita o sonho mentalmente algumas vezes, como se estivesse assistindo a uma cena de filme. Isso reforça a memória, gravando a experiência em um nível mais profundo. Agora pense: quais símbolos costumam aparecer nos seus sonhos? Eles podem ser mensagens importantes do seu inconsciente, esperando apenas que você os reconheça. Anote-os, desenhe-os, observe sua repetição. Com o tempo, você terá um mapa simbólico da sua própria alma. Os sonhos não foram feitos apenas para serem lembrados, mas para serem vividos como guias práticos da sua vida desperta. Agora chegamos ao ponto crucial: como aplicar as mensagens dos sonhos na sua vida real. Cada sonho é como um conselho cifrado. A questão não é apenas o que eu sonhei, mas sim, o que esse sonho me convida a mudar, a compreender ou a despertar. Por exemplo, se você sonha que está caindo, pode ser um sinal de falta de confiança ou medo de perder o controle. Isso convida você a fortalecer sua base emocional. Se sonha que está voando, pode representar o desejo de liberdade ou a lembrança de que sua alma não tem correntes. Esse sonho pode ser um chamado para se abrir a novas possibilidades. Se aparece uma porta trancada, talvez seja a vida mostrando que um ciclo precisa de encerramento, ou que você deve procurar a chave dentro de si mesmo. O segredo é transformar símbolos em ações. Sonhou com água? Pergunte: onde em minha vida preciso deixar as coisas fluírem? Sonhou com fogo? Onde preciso purificar ou recomeçar? Sonhou com espelhos? Que aspectos de mim mesmo preciso reconhecer? Eu quero te convidar a compartilhar nos comentários. Qual foi um sonho que já trouxe clareza ou transformação para a sua vida desperta? Ao escrever, você não apenas fortalece sua própria interpretação, como inspira outras pessoas que estão nessa mesma jornada. Você já parou para pensar que os sonhos podem ser usados como ferramentas de manifestação? Enquanto o corpo repousa, a mente entra em um estado extremamente receptivo. É como se o inconsciente se tornasse uma tela em branco, pronta para receber novas programações. Durante o dia, sua mente consciente é como um guarda severo. Ela filtra pensamentos, duvida, critica, julga. Mas à noite, esse guarda adormece. E o inconsciente, esse campo fértil e misterioso, se abre para receber sementes.
E quais sementes você está plantando? As do medo e da escassez, ou as da confiança e abundância? Pesquisas em neurociência mostram que visualizar uma ação ativa as mesmas áreas cerebrais que realizá-la de fato. Ou seja, quando você sonha que está conquistando algo, seu cérebro registra como se já tivesse vivido essa experiência. Agora imagine aplicar isso de forma consciente, direcionando seus sonhos para cocriar a realidade que deseja. Um exemplo. Antes de dormir, você pode escrever no diário: quero sonhar com minha vida realizada em abundância. Ao deitar, visualize-se vivendo essa realidade, sentindo, tocando, agradecendo como se já fosse real. Essa prática envia ao inconsciente uma mensagem clara e, se repetida com consistência, começa a alterar sua energia vibracional durante o dia. Na tradição espiritual, os sonhos são vistos como ensaios da alma. Ali você pode experimentar versões futuras de si mesmo. Pode se encontrar com mestres e guias que lhe mostram caminhos. Pode até acessar realidades paralelas, onde suas escolhas se manifestaram de outras formas. E eu pergunto, se você pudesse escolher um sonho hoje à noite para cocriar sua realidade, qual seria? Escreva nos comentários, porque ao declarar você já está ativando o poder da intenção. Nem todo sonho traz paz, mas os pesadelos também são mensageiros e carregam um poder transformador quando sabemos acolhê-los. Todos nós já tivemos pesadelos. Acordar suado, com o coração acelerado, tentando afastar aquela sensação angustiante. Mas e se eu te dissesse que os pesadelos não são inimigos? Eles são mensageiros da sombra, trazendo à superfície aquilo que você não quer ver quando está acordado. Jung dizia que a sombra é composta de tudo aquilo que reprimimos: medos, raivas, traumas, desejos não aceitos. E os pesadelos são a forma que o inconsciente encontra para bater à porta dizendo: olhe para mim. Eu também faço parte de você. Sonhar que está sendo perseguido pode revelar uma fuga de responsabilidades ou emoções. Sonhar que cai pode indicar falta de confiança ou medo de perder o controle. Pesadelos com monstros podem simbolizar aspectos internos que você rejeita, mas que precisam ser reconhecidos para se transformarem em força. A chave está em mudar a postura diante do pesadelo. Em vez de acordar e fugir, pergunte: o que esse sonho queria me ensinar? Escreva no diário, dialogue com o símbolo, dê voz ao monstro. Você vai perceber que muitas vezes ele só queria entregar uma mensagem: eu quero saber. Você já teve um pesadelo que, ao refletir sobre ele, trouxe clareza para a sua vida? Compartilhe nos comentários, porque essa troca pode ajudar outras pessoas a enxergarem além do medo. Lembre-se, os pesadelos não vêm para punir, eles vêm para curar. São convites para integrar sua sombra e acessar mais poder interior. Agora, vamos falar sobre o aspecto mais elevado dos sonhos, quando eles não são apenas projeções da mente, mas encontros espirituais reais, nos quais podemos receber mensagens de guias e até visitar outras dimensões da consciência. Os sonhos são a ponte mais próxima entre você e o mundo espiritual. Desde a antiguidade, relatos descrevem encontros com guias, anjos, mestres e até seres luminosos durante o sono, e muitas pessoas continuam vivendo essas experiências até hoje. Talvez você já tenha sonhado com alguém que partiu, e ao acordar teve certeza de que não foi apenas imaginação. Talvez tenha caminhado por lugares desconhecidos, templos de luz, jardins impossíveis de serem descritos em palavras. Esses não são sonhos comuns, são experiências espirituais, acessos a dimensões que sua mente consciente dificilmente alcançaria. Muitos estudiosos chamam isso de sonhos transcendentais. Eles carregam um brilho, uma sensação de realidade tão intensa que fica marcada para sempre. Ao acordar, você sente paz, clareza, às vezes até uma missão a cumprir. O mais fascinante é que esses sonhos podem trazer orientações concretas. Um conselho no momento certo.
uma palavra que acalma uma dor, uma visão que mostra um futuro possível. E ao registrar essas experiências, você constrói um verdadeiro livro de mensagens espirituais da sua própria alma. Eu quero te convidar a refletir. Você já teve um sonho que parecia uma visita espiritual? Se sim, escreva nos comentários, porque ao compartilhar, você não só honra essa experiência, como inspira outros a valorizarem as suas. E não se engane, não é preciso ser místico ou iniciado para viver isso. Todos nós temos acesso porque todos nós sonhamos. A questão é abrir o coração e prestar atenção. Chegamos num momento especial desta jornada. Até aqui, você aprendeu que os sonhos não são apenas imagens aleatórias, mas portais da alma, carregados de mensagens do inconsciente e até de dimensões espirituais. Mas como ativar esse poder de forma consciente, todas as noites? Ao longo da história, diferentes tradições usaram frases rituais para abrir portais energéticos. Palavras são mais do que sons, elas são vibrações. E quando repetidas com intenção, tornam-se chaves capazes de alinhar a mente consciente e inconsciente. Hoje eu quero entregar a você uma dessas chaves. Uma frase simples, mas carregada de energia ancestral, que pode ser repetida antes de dormir para despertar a consciência e guiar sua alma durante os sonhos. A frase é: enquanto durmo, minha alma viaja, recebe e manifesta sabedoria. Repita comigo agora, mentalmente ou em voz baixa. Enquanto durmo, minha alma viaja, recebe e manifesta sabedoria. Quando você pronuncia essa frase, está dando um comando ao seu inconsciente. Está afirmando que a noite não será apenas descanso, mas também aprendizado, cura e expansão. É como deixar uma senha na porta dos sonhos, garantindo que, ao atravessar, você esteja consciente da riqueza que ali existe. Quero que você escreva essa frase nos comentários, porque ao escrever, você não só ativa o poder dela dentro de si, mas também fortalece o campo coletivo deste vídeo. Cada pessoa que registrar, multiplica a energia desse ritual. Agora respire fundo e vamos integrar a jornada que percorremos juntos. Você descobriu que os sonhos não são ruídos sem sentido, mas mapas da alma. Vimos como a ciência explica o sono em ciclos, revelando que o REM é um estado fértil para criatividade e cura. Exploramos o inconsciente como guardião, os arquétipos como símbolos universais e os portais da alma que permitem encontros espirituais reais. Aprendemos também sobre os sonhos lúcidos, técnicas para induzi-los e usá-los como ferramentas de reprogramação e manifestação. E entendemos que até mesmo os pesadelos têm valor, porque trazem mensagens da sombra que pedem acolhimento e integração. Além disso, percorremos práticas concretas, o diário dos sonhos, as palavras-chave, os rituais noturnos, o uso de cristais, da água programada e das afirmações. Cada detalhe é um degrau para aprofundar sua conexão com o mundo onírico. Agora você tem um mapa completo. Um caminho que une ciência, espiritualidade e prática diária. E o mais importante, você recebeu uma frase ritual, uma senha energética para ativar seus portais todas as noites. A integração acontece quando você aplica. Não adianta apenas ouvir, é preciso praticar. Registrar sonhos, valorizar símbolos, refletir sobre mensagens, transformar visões em ação. Quando você faz isso, percebe que não há separação entre o mundo dos sonhos e a vida desperta. Um é o reflexo do outro. E aqui vai meu convite. Escolha uma técnica ensinada neste vídeo e aplique hoje mesmo. Depois, volte e compartilhe nos comentários sua experiência. Assim, você se compromete com sua própria evolução e inspira outros a caminharem junto. Chegamos ao fim desta viagem pelos mistérios dos sonhos. Foram muitos portais abertos, muitos símbolos revelados, e agora você sabe que cada noite é uma chance de transformação.
quero agradecer profundamente por ter ficado comigo até aqui. Isso mostra que você está comprometido com sua evolução, disposto a ouvir as mensagens da sua alma e a despertar o poder oculto que existe dentro de você. Mas lembre-se, esse é apenas o começo. O trabalho com os sonhos é infinito. Cada noite trará novas imagens, novas lições, novas oportunidades de cura e expansão. E quanto mais você valorizar, mais os sonhos vão se abrir para você. Se este vídeo fez sentido, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Aqui no canal temos conteúdos semanais sobre espiritualidade, mentalidade e práticas de transformação. Então já se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa abrir os portais da alma através dos sonhos. E aqui vai meu convite especial. Se você deseja aprofundar seu processo de expansão, eu preparei um material único, o e-book, A Chave da Riqueza e da Abundância, que vem acompanhado de um planner bônus de afirmações diárias. Esse material vai ajudar você a alinhar não só seus sonhos, mas também sua vida desperta, conectando prosperidade, espiritualidade e autoconhecimento. O link está fixado nos comentários. E para selar esta jornada, escreva nos comentários a frase: "Eu desperto através dos meus sonhos". Essa será sua declaração final, um selo de compromisso com sua própria evolução. Obrigado por estar aqui, por confiar, por mergulhar nessa experiência. Que esta noite, e todas as que virão, sejam portais de luz, sabedoria e transformação para a sua vida. Até o próximo encontro. E lembre-se, os sonhos não acabam quando você acorda. Eles continuam guiando você em cada passo do seu caminho. E se inscreva no canal Mentes Sem Fronteiras, porque aqui, cada vídeo é uma ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, honre sua jornada, confie no processo e mantenha acesa a sua chama interior.